Olá, camaradas, tudo bem? Desculpa a batida de cabeça aí, mas eu estava arrumando aqui o meu ambiente para começar a conversa de hoje. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, Nora. O nosso convidado, o Neto, já está aqui também. Eu vou habilitar o seu acesso, Neto. Só um segundo. Agora, que bacana, vamos começar no horário. Apesar de eu ter me atrapalhado um pouquinho no começo. Tudo Fala, bem, Neto? Rodrigo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você, me ouve bem? Ouço bem, Neto. Deixa, em primeiro lugar, muito obrigado, Neto. Você é um ícone do esporte. Oi, Mara, tudo bem? É um ícone do esporte, uma pessoa muito conceituada, com uma trajetória incrível, a qual você vai compartilhar no dia de hoje. Então, de coração, em primeiro lugar, aceite o meu muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Pô, Rodrigo, é um prazer, cara. É um prazer estar falando com você. Depois que eu tive acesso ao material, né, que você está produzindo e as ideias que você está colocando em prática, cara, eu me identifiquei muito, assim, muito mesmo. Então, é um prazer poder estar compartilhando com você desse momento, dessas ideias, das experiências, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente vá se desenvolvendo e melhorando, né, dia a dia. Eu acho que esse é o propósito de todos nós, cada dia podermos ser melhores pessoas, que podem contribuir com outras. Então, eu que te agradeço por essa oportunidade da gente poder estar aqui falando nesse momento. Obrigado, Neto. Como a gente vai começar, tem muitas pessoas entrando, ó, a Patrícia, uma estrategista fantástica que teve esta ideia aqui também. Deixa eu contextualizar, Neto, como nós chegamos aqui até o momento. Aí eu passo a bola para você contar da sua trajetória. Eu, assim, me formei em administração, tive uma carreira como executivo, depois como empresário, mas em 2006 eu fui, como o pessoal sabia que eu sempre havia praticado esportes, especialmente o judô, me convidou para fazer uma palestra na SPM, o que, na minha opinião, a prática do esporte contribuía para eu ser um executivo como eu era na época. Eu fiz a palestra na ESPM, o pessoal da GV, logo depois, que foi a faculdade que eu fiz, também me convidou, e aí estava presente o presidente de uma editora. E ele falou: Rodrigo, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu gostei da ideia, não, só que eu queria fazer algo diferente, Neto, não a minha opinião. Naquele momento eu convidei um meu amigo, competimos junto durante muito tempo, que é o Dr. Wagner Castropio, não sei se você o conhece, mas ele Claro, foi conhece sim. olímpico em Barcelona 92, depois participou de 3 ciclos olímpicos como médico, né? Então ele é um médico, um cientista, mas também é um atleta, tem esse fit com o tema, né? E naquele momento, em 2008, nós fizemos uma pesquisa, entrevistamos 125 executivos e empresários para saber quais competências eles haviam aprendido do esporte e que praticavam na gestão. E chegamos nas 5 competências que nós chamamos daquelas que compõem a teoria do esportismo: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Nós vamos falar hoje sobre a estratégia. Você é um estrategista nato, um técnico com um renome tão grande no mercado. Pois muito bem, em 2010 lançamos o livro, depois fizemos uma série de palestras, de treinamentos por todo o Brasil. Em 2016, nós decidimos fazer um novo livro, porque esse livro já tinha se esgotado. Só que nós mudamos a metodologia. Em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, nós entrevistamos 6 ícones do esporte ou da gestão. Então a gente entrevistou, para falar de atitude, a Marília Roca, que é CEO da Rinodê, para falar de visão, o José Salib Neto, que é o fundador da HSM, para falar de estratégia, o José Vicente Marino, que é o presidente da Avon, para falar sobre trabalho em equipe, o José Carlos Brunoro, que você conhece, outro grande treinador, né, assim como você, para falar sobre execução, o Brunoro, para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, outro atleta olímpico também, e aí para falar sobre as 6 competências, entrevistamos o Jorge Paulo Lema, que é outra lenda aí, né, da gestão, mas também foi tenista, disputou Copa Davis, inclusive. E o livro vai ser lançado até o final do ano.
Então, é nesse momento que a gente está nos preparando para lançar o livro. A minha esposa, que é consultora de imagem e estilo, assim, ela fez no primeiro semestre um trabalho com a Patrícia, para organizar a imagem pessoal dela. E eu achei tão incrível o trabalho da Patrícia, eu vi todos os benefícios que trouxe, que ela começou a trabalhar comigo também. Bom, e a gente está no momento assim de organizar a imagem, de fazer todo um trabalho muito estruturado que ela faz, mas ela falou, pô, vamos ser tático também. Vamos pegar e vamos, já que o livro está aí, vamos agregar ao seu canal do YouTube e às lives ícones da gestão e do esporte para falar sobre uma das 5 competências. E ela me apresentou a você e nós estamos aqui no dia de hoje. Então esse é o preâmbulo aí para te contar como nós chegamos aqui e estamos tendo essa conversa maravilhosa. Neto, como tem muito esportista que já te conhece, isso é uma lenda, mas também vai ter muito gestor que às vezes não o conhece tão bem, e eu vou deixar gravado no canal do YouTube, muita gente vai estar consultando para pesquisa depois. Conta para nós quem é o Neto, a sua trajetória até o dia de hoje. Bom, hoje eu sou o técnico da seleção brasileira feminina de basquete, sou um treinador de basquete, sou um profissional da educação física, né? Sou formado em educação física pela Universidade de São Paulo, pela USP. Sou do interior de São Paulo, nasci na cidade de Itapetininga, é uma cidade no interior de São Paulo, ao sul do estado de São Paulo. Então, e acho que essa é um pouquinho da trajetória. Eu trabalhei com todas as categorias de base, comecei no Clube Atlético Paulistano, como professor da escolinha de basquete. Trabalhei no Paulistano por 16 anos, né? E eu conto muito assim, quando a gente começa a contar as nossas histórias, né? A gente sempre, e quem me conhece muito, a gente vê muito falando sobre o multicampeão, vencedor de tudo, ganhou de tudo, pela uma sequência que a gente teve muito no Flamengo. Mas pouca gente fala que eu demorei, por exemplo, 20 anos para conseguir ter o primeiro título, né? Então, desde quando eu me formei, até que foi meu primeiro trabalho, que foi no Paulistano, né, como professor da escolinha de basquete, até que eu tivesse o primeiro título de expressão, que foi no Flamengo, como campeão nacional, demoraram 20 anos. Imagina quanta coisa aconteceu aí. Então é um pouco também que eu acho que vale a pena a gente contar, porque todo mundo, assim, quando você vai falar com pessoas de êxito, todo mundo sabe o êxito que a pessoa teve. Por isso que ela está sendo chamada para falar, a maneira como ela é conhecida, né? Acho que é pelos êxitos que ela teve. Mas pouca gente sabe que para que chegasse até aquele êxito, né, tivesse tanta estrada para percorrer, tantas pedras no caminho, né? Eu acho que vale a pena muito a gente falar sobre isso. Porque quem está ouvindo também sente também, vê uma possibilidade de que possa acontecer com a pessoa exatamente esse mesmo êxito, que ela possa ter esse êxito mesmo ainda não tendo acontecido, né? Como, por exemplo, eu estava vendo o material que você fala, né, sobre esportismo, a visão, né? Tudo começa pela visão. Então, acho que lá em Itapetininga, lá no interior de São Paulo, eu sempre tive essa visão de poder estar no meio do esporte, né? De estar vivendo nesse meio. Eu acho que tudo isso despertou depois para que eu desenvolvesse uma capacidade para que isso se tornasse real. Então, acho que é um pouquinho da história do que eu fiz. Hoje eu sou um treinador de basquete, sou técnico da seleção brasileira feminina. Mas, agora, recentemente, assumi um compromisso na África. Eu estou indo para Angola, assumi uma equipe masculina em Angola. Vou dirigir a equipe do Petro de Luanda e estou indo no final do mês para Angola. Nossa, Neto, fantástico. Alguns pontos que você falou me chamaram muito a atenção. O primeiro deles é a questão da sua formação no esporte e que tem um tempo, né? Você falou, você está vendo os títulos que o Neto conquistou, mas foram 20 anos que você se preparou para isso, teve a formação acadêmica que você trilhou também. E eu queria te falar, né, Neto? A gente já falou um pouquinho anteriormente, que eu acredito muito que estas conversas têm uma contribuição para ampliar a visibilidade do impacto do esporte. Porque você pode trabalhar com o esporte, você pode utilizar o esporte como o esportismo propõe para ser um profissional melhor em qualquer outra atividade, e você está dando um exemplo assim legítimo disso. Eu queria te falar também, Neto, um outro ponto que é muito legal, que são essa história dos 20 anos.
eu como gestor também tive o meu quinhão de 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar, eu fui estagiário, meu primeiro estágio foi em 1990. E eu trabalhei em empresas, e eu só fui ser empresário quando eu me associei, nós, assim, começamos a trabalhar com a Sucos do Bem no final de 2012. Então, eu passei 22 anos, de certa forma, me preparando para ter condições de fazer um bom trabalho como empresário. A gente tem que, assim, nos preparar e saber que cada um tem um tempo, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a gente vai amadurecendo, né, com as coisas que vão acontecendo. A trajetória, né? Porque todo mundo coloca, claro, o foco ali no final. Agora, cabe a nós que estamos no dia a dia de não valorizar apenas o resultado final, mas acho que o processo todo, ele faz com que a gente tenha mais possibilidades do que aquela que a gente só está visualizando, que é aquele resultado final. Acho que muitas das coisas que acontecem, das mudanças, do que nos transforma, do que pode fazer com que possamos ser melhores pessoas e melhores profissionais, elas acontecem, na verdade, durante o processo, né? Para que a gente consiga ter ou não aquele resultado final que a gente teve essa visão. Mas a gente tem que valorizar o processo. Então, eu dou muito valor por esses 20 anos. Acredito que se não fossem esses 20 anos, talvez fosse só um depois de 20 anos, né? E não essa sequência que a gente teve de muitas vitórias, né? Depois de títulos que talvez para muitos fossem impossível, né? De se conseguir. E as coisas elas vão se transformando mesmo e vão amadurecendo e vão mostrando para a gente a forma da gente poder, durante esse processo, aprimorar a nossa maneira de agir, né? Porque não é só o resultado, mas como você chega nesse resultado. Então, por isso que o processo é importante para que novos resultados eles possam acontecer, né? Quando a gente ganhou o primeiro título no Flamengo, fazia tempo que o Flamengo não ganhava, ganhou, beleza, ganhou mais um. Aí ganhamos o segundo na sequência. Aí, beleza, 2 seguido, né? Aí quando foi o terceiro, falou, opa. Aí quando foi o quarto seguido, falou, caramba, o que está acontecendo? Né? Então, o processo para que tivesse essa sequência, e depois com outros títulos que a gente teve, Liga das Américas, campeão mundial, depois mudando de modalidade, né? Até para o basquete feminino, e aí, conseguindo também ter êxito ali com uma medalha de ouro do Pan-Americano, acho que vai amadurecendo o processo e a maneira como você lida com as coisas do dia a dia. Então, acho que é isso que é importante a gente compartilhar, né? Acho que é uma coisa que vale a pena demais valorizar esse processo, esses 20 anos, por exemplo, que você teve, né? É muito importante, né? Porque isso transforma a sua maneira de lidar com as situações do dia a dia. Neto, esse é um gancho muito legal que você falou do processo, e eu vou até já chamar essa sua colocação para a estratégia, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer, e vou dar um depoimento também. No meu primeiro emprego, depois que eu me formei na faculdade, eu era vendedor da Procter & Gamble, que havia acabado de entrar no Brasil. E a Procter tinha comprado a Febo naquela época, né? Claro. E eu entrei e fui transferido... Desculpa, só deixa eu falar uma coisa, Rodrigo. Eu lembro muito bem, porque o meu padrinho, meu tio, né, que é meu padrinho, ele era o diretor de marketing da Febo. E fez essa mudança da Procter & Gamble. Ele ficou um tempo aqui no Brasil, depois ele foi para o México, Venezuela, e aí depois ele voltou e aí ele se desligou. Mas eu sei muito bem porque eu acompanhei bastante, porque eu vivia muito com ele. Então é bacana assim, ver essa transformação da Febo para Procter & Gamble, porque Febo era Febo, né? Uma coisa, né? E quando a Procter & Gamble incorporou a Febo, né, como uma marca também do grupo, eu vivenciei bastante esse momento aí. Muito legal, então. Você com o seu tio, eu tava na equipe dele lá, por assim dizer, né? E teve um negócio, Neto, no meu primeiro emprego de vendedor, eu era um bom vendedor. Só que eu gostava de ganhar concurso, que nem você gosta de ganhar os campeonatos de basquete, vai ganhar em Angola agora, eu gostava de ganhar os concursos de vendas também. Isso é muito da formação do esportista também, né? Sempre você ganha, você perde, mas você tenta sempre o melhor resultado, né? E eu ganhava todos os concursos de vendas, eu era bom vendedor mesmo, né? E aí eles lançaram um concurso de vendas que era da Colônia Seiva de Alfazema. Claro. Aí eu falei, essa é difícil.
Porque no Rio Grande do Sul, na época, não vendia nada de colônia Seiva de alfazema. E vou abrir um parênteses. O grande vendedor de colônia Seiva de alfazema era o vendedor da Bahia. Não sei se você sabe, a banda Cheiro de Amor, chama banda Cheiro de Amor, porque eles compravam um galão de Seiva de alfazema e jogavam na plateia. Por isso que é banda Cheiro de Amor. Uhum. Aí eu, como é que eu faço para ganhar essa, né? E aí você vê, é o processo, né? Se eu podia estar aqui e falar, ganhei o concurso Seiva de alfazema, é uma forma. A outra é qual foi o processo que me permitiu ganhar? Eu lembro, eu estava lá no centro de Porto Alegre, o que eu observei, Neto? Lá, na época, né, eu não sei hoje como que está mais, tinha muita casa de, não sei, de candomblé, de macumbo, o nome que se dá, sabe, para aquela tipo de religião afro-brasileira. E todo mundo lá vendia, né, o santo só e vendia colônia também. Pouquinho, né? E eu falei, é nesse canal que eu vou. E eu comecei a vender nas lojinhas do centro de Porto Alegre, colônia Seiva de alfazema para essas casas. E ganhei o concurso, Seiva de alfazema. O vendedor da Bahia não acreditou naquilo. Acho que nunca mais ele perdeu um concurso de Seiva de alfazema, né? Então isso é um pouco da estratégia que eu tive, né? Que eu busquei construir para poder vencer aquele concurso. Você, Neto, que tem essa posição de liderança na concepção da estratégia, dá um exemplo prático. Tem muita gente aqui do mundo do basquete, vai ter muita gente do mundo da gestão também. Como é que dá um exemplo onde você utilizou a estratégia e obteve um excelente resultado? Eu acho que é difícil você separar, né, a estratégia. Porque você foi assim, muito feliz na pontuação, né, quando você coloca toda essa sequência, esses pilares, né, que você coloca do esportismo, acho muito interessante. E eu vejo que a estratégia, né, como você coloca atitude, visão, estratégia, execução e o trabalho em equipe, né, a estratégia talvez ela seja o que vai alimentar tudo isso. É claro que a visão é o que faz você... Você teve uma visão, você teve a visão de fazer alguma coisa para poder ganhar esse concurso. Então, ali você queria ganhar isso, foi o que te despertou. Mas a estratégia é o que faz realmente as coisas acontecerem. É o que vai nutrir, né, a sua execução, a sua atitude, o seu trabalho em equipe. Então, a estratégia, ela é difícil você separar a estratégia das coisas. Eu acho que sempre foi desde o início, né? Quando eu comecei sendo professor da escolinha, acho que foi uma estratégia de eu poder entrar no meio. Porque senão, se eu saísse da faculdade e fosse trabalhar com natação, com academia, porque eu já estava trabalhando, eu trabalhava na Academia Runner, né? Muito conhecido nesse tempo aí, em São Paulo, que é uma das grandes academias da época. Aí já estou contando um pouco a idade também, mas é uma grande academia aí da época, as academias Runner, que eu trabalhava com avaliação física. Eu trabalhava muitos anos. Eu tive que sair, eu já estava como coordenador de uma unidade, que é da unidade BenTV, que é ali perto do shopping Ibirapuera. Eu já estava como coordenador ali, e eu tive que abrir mão disso, que era um dinheiro certo, para eu poder investir nessa aí. Eu tive assim, foi uma estratégia. Não, eu preciso começar. Eu preciso começar, nem que seja aqui como assistente do professor da escolinha de basquete, porque eu vi ali uma possibilidade. Então, a gente começa já a se condicionar com a estratégia de você ver mais as possibilidades que as limitações, né? Porque, é claro, o que eu queria? Eu ia assistir o jogo do Sírio, cara, eu queria estar ali naquele meio, jogando basquete de primeiro nível, querendo estar nesse basquete de primeiro, trabalhando nisso ali, mas eu tinha que começar. Então, você usa a estratégia. Não, vou começar aqui, escolinha, num clube como o Paulistano, quem sabe depois eu vou pouco a pouco, galgando esses espaços. Então, essa é uma maneira prática que eu usei para começar. Depois, lógico, uma coisa bem interessante que aconteceu também, que acho que foi uma mudança, uma chave que mudou, foi quando eu estava como assistente da seleção brasileira adulta, né, masculina. Já estava há muitos anos. E o técnico na época era o Rubem Manhano, que é um técnico argentino, que veio dirigir a seleção brasileira, campeão olímpico pela Argentina. E ele falou, cara, e eu estava só como assistente e técnico das categorias de base da seleção. Ele falou, cara, você precisa voltar a dirigir, porque eu já tinha dirigido outros clubes, né, no campeonato nacional, mas eu já estava um tempo, uns 3 anos fora de competições nacionais em clube, como treinador. E ele falou, cara, você precisa voltar, porque é importante para você.
E eu falei, cara, mas agora tá tudo muito fechado, eu já perdi. O NBB, que era um novo campeonato, né, que já tinha surgido nacional, estava na 4ª edição, ia começar a 4ª edição. Eu falei, cara, mas você precisa dar esse passo. O que eu fiz? Como treinador, como assistente, treinador de categorias, né, até o sub-19, assistente adulto, já tendo, tava ali com a seleção já indo a 2 mundiais, né, como assistente, como técnico também no Campeonato Mundial Sub-19, 4º lugar do mundo. Eu falei, cara, eu preciso dessa oportunidade de entrar de novo como treinador. E foi quando o Joinville montou uma equipe e tinha perdido praticamente todos os investimentos, montou uma equipe muito assim, limitada, só que eles tinham perdido o treinador, que era o Alberto Bial, né? E ele tinha saído, ido para uma outra equipe, e eles estavam sem treinador. E eles me chamaram. E o treinador lá da seleção falou, cara, tá aí uma oportunidade. Vai lá, e não importa agora quanto você vai ganhar, não importa. E até na época foi meio assim, cara, como que um assistente técnico da seleção vai aceitar dirigir o time de Joinville, que não tem recurso nenhum, um time fraco? Cara, falei, mas eu precisava. Foi uma estratégia para poder voltar. Bom, resumindo, ali de Joinville foi quando a gente surpreendeu no campeonato. O Joinville terminou na 5ª posição, que era um time para participar apenas. E a gente terminou na 5ª posição, foi muito bem. E dali despertou o interesse do Flamengo. E no ano seguinte eu fui para o Flamengo. Então foi uma estratégia também para que eu pudesse, né, galgar espaços maiores também no basquete. Eu tive que tirar um pouco o foco ali da seleção, ir para um clube, né, um clube que estava ressurgindo ali, mas eu vi ali uma oportunidade para poder dar passos maiores, e foi realmente o que aconteceu. Ali de Joinville, no ano seguinte tive a proposta para ir para o Flamengo, e fiquei no Flamengo 6 anos, e aí começou então uma sequência aí de títulos que a gente teve ali. Muito legal, Neto. Eu estou vendo, assim, a estratégia, ela é sempre única, né? Quando você elabora uma estratégia, tem as características do indivíduo, tem as características da empresa, tem as características do país, né? Cada um é único. Mas eu me identifico muito com o ponto do que você está falando, que é você tem muita humildade. Então você constrói essas estratégias, uma disposição para abrir mão de algumas coisas, sabendo que você pode ter um ganho lá na frente. De certa forma, quando eu era diretor de uma empresa em 2012, eu tinha inclusive uma proposta para ser diretor de outra empresa, estava ali, e acabei optando, fui indicado por um outro amigo meu, que é o presidente da Integration, uma grande consultoria, o Carlos, para me associar a uma empresa que ia abrir, era Sucos do Bem. E eu, assim, de certa forma, naquele momento, topei abrir mão do salário, do cargo, de todas as condições para começar um negócio do zero. Mas eu vi que eu podia ter um aprendizado, um impacto, né, no negócio muito grande, começando algo do zero, que era algo que eu nunca tinha feito. E topei. Algumas pessoas, não todas, né, alguns acharam legal, outros acharam que era louco, né? Mas deu certo. E talvez você tenha ido para Joinville, foi a sua do bem, né? Você foi, né, topou, e aí conseguiu ganhar musculatura, visibilidade para ir para o Flamengo, para ir para a seleção e conquistar tudo que você conquistou depois também, né? Sem dúvida. Assim, e durante mesmo o processo, né? A estratégia, uma outra situação bem prática, que a estratégia está muito relacionada também ao planejamento, né? É aquilo que você planifica, aquilo que você usa da visão que você tem e transforma isso em coisas práticas, né? A estratégia é muito isso. Inclusive no basquete, tem alguns autores que eles diferenciam, né? Estratégia e tática. Estratégia é aquilo que você pretende teoricamente fazer, e a tática é quando você executa aquilo que você planeja, né? Então, eles conseguem até diferenciar um pouco isso aí. A estratégia que a gente usa, por exemplo, durante a temporada, mesmo em Joinville, a gente teve uma temporada, o início da temporada, um pouco... Mas o segundo turno foi a melhor equipe. A gente perdeu uma partida e ganhou praticamente todas as outras partidas, que colocou a gente numa posição para brigar depois por uma classificação nos playoffs, né? Para poder estar disputando ali do primeiro ao 5º lugar, que foi o que a gente conseguiu de uma forma surpreendente. Então, acho que a própria maneira como você lida com as situações estão relacionadas à sua estratégia, né? Porque você usa de um artifício daquilo que você acredita, dos seus recursos, dos elementos que estão contidos ali no esporte,
para que você tenha um benefício daquilo. O benefício, muitas vezes, que eu chamo do êxito, né? E eu até diferencio o êxito do sucesso muito por uma questão de que eu acredito, que eu aprendi até muito com os latinos, né? Quem fala a língua, o castelhano, quem fala o espanhol. Que eles, quando ia começar o jogo, eles sempre desejavam êxito. Êxito, êxito. E eu, caramba, por que a gente sempre fala boa sorte, bom jogo e tal, e eles, êxito, êxito. Eu, caramba, um dia eu perguntei pro Rubem, né? Já que ele é argentino, eu falei, Rubem, o que é esse êxito? Ele falou, cara, o êxito está relacionado muito mais ao trabalho. Então, o resultado que você tem vinculado ao trabalho. Ele tem uma conotação de trabalho. Ou seja, ele está querendo dizer assim, bom trabalho e faça o melhor. Faça o melhor com o trabalho que você vai fazer. Entendeu? Então, acho que está muito... Por isso eu gosto dessa palavra êxito. Porque está muito relacionada à execução da estratégia para que você consiga ter um certo sucesso, né? E ali, o êxito não é só você ganhar ou perder, mas é você poder fazer o melhor que você pode, né? É você executar o melhor que você tem. Então, a estratégia está muito relacionada também à obtenção desse êxito. É uma coisa que eu carrego para sempre e acho que dificilmente eu sou um cara muito metódico, aprendi a ser muito metódico, ou seja, para que eu possa colocar, para que meus jogadores executem determinada ação, aquilo que eu proponho para eles, que é a função do treinador, né, de propor, de acordo com a situação, são estratégias que estão muito vinculado ao êxito. Eu acredito que daquela forma a gente vai conseguir ter êxito. Então, eu preciso ser claro preciso ser convincente. Eu falo muito, né? O treinador, ele é um gestor de pessoas e, na verdade, ele é um vendedor. Eu preciso vender a minha ideia bem, né? Você sabe muito bem disso, você teve êxito aí nessa sua profissão, né? Na sua maneira na sua função também como um vendedor aí, que, na verdade, o treinador é isso. Porque se você for ver o treinador... falar um ponto muito importante. Como a gente vai depois tá conversando agora e esse vídeo vai ter para muito gestor, e gestor lidera pessoas, você está falando muito que você identifica assim a necessidade de ter uma boa estratégia e executar bem ela para ter um bom êxito, né? Usando a palavra aí do castelhano. Só que você é técnico de basquete, né? Então você tem um time, né? Como que você faz para que isso seja comprado, por assim dizer, e depois que a equipe esteja do seu lado? Bom, primeiro assim, quando eu falo muito assim de que o treinador, na verdade, ele é um gestor de pessoas. Quando você fala de time, né, e hoje se usa muito isso no mundo corporativo também, né, esse time, a noção de time, o entendimento do time, não são só os jogadores, né, não é só o treinador, é todo mundo que faz parte desse propósito. Ou seja, todo mundo tem que estar alinhado nesse propósito. Cada um pode ter o seu objetivo pessoal, cada um pode ter sua meta pessoal e deve ter, mas o propósito tem que ser um propósito comum. E para que você consiga fazer com que você tenha esse bom relacionamento e você consiga vender bem a sua ideia, suas ideias têm que ser claras. E você tem que ser muito claro naquilo que você pretende com o time. Então, a gente precisa atingir essa meta aqui. A gente precisa fazer isso. Cada um tem a sua função aqui. Todo mundo vai saber exatamente o que fazer, mas sem perder a noção do todo, né? Porque você não pode executar a sua função e esquecer do propósito geral do time, né? Um exemplo prático. Vou até dar um exemplo do futebol, né? O que acontece quando um jogador, um time está perdendo e está nos últimos segundos e tem um escanteio, né? Goleiro para a área. Todo mundo, o goleiro, a função dele não é sair do gol, a função dele é ficar lá, né? Mas existe uma coisa maior do que isso, que é o propósito, que é o quê? Tentar ganhar o jogo. Então ele deixa daquilo lá e vai para uma coisa maior. Então ele vai lá e vai tentar dar uma cabeceada, porque ele é um cara grande, ele vai tentar ali dar uma cabeceada para fazer o gol. Ou seja, o propósito do time está acima da sua função própria, né? Então, acho que é muito importante isso. Cada um tem que saber a sua função, mas tem que saber, acima da sua função, que aquela função que ele tem vai beneficiar o propósito geral. Então, primeiro, é deixar muito claro o que a gente pretende. Claro, a função de cada um, para que essa função ela contribua,
né? Para os valores. Acho que você negocia várias coisas, né? Eu falo, eu negocio salário, negocio contrato, negocio duração do treino, negocio intensidade, mas uma coisa que você não negocia são princípios e valores. Então, uma vez que você determina ali os princípios e valores da equipe, você vai agir, e isso é muito importante, a ação, a atitude coerente com esses princípios e valores, e você se dá o exemplo disso, né? Eu acho que é muito importante cada uma dessas coisas, acho que são etapas aí que a gente tem que deixar muito bem esclarecidas e você ser justo. Ali, eu falo muito para os meus jogadores, né? Que a diferença ali do trabalho, né? A diferença entre o mais novo e o mais experiente já está no salário deles. Porque na execução ali, todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E ali que vai fazer a diferença é o salário dele que ele conquistou pela dedicação dele, pelo tempo, pelo que ele já teve de conquista também, de êxitos, né? Diferente de quem está começando. Então, ali está a diferença deles. Agora, dentro da quadra, existe uma regra do time, é para todo mundo. Não importa se é o Bambambam da Vila Sônia, se ele de São Paulo sabe bem isso, o Bambambam da Vila Sônia, ou é aquele que está começando agora. É simples, porque acima de tudo está o propósito do time. Neto, é fantástico isso que você tá falando. Eu tenho uma dúvida agora, porque como que é a dificuldade das pessoas compartilharem deste propósito? Eu tenho certeza que na sua trajetória, você deve ter tido muitas vezes que as pessoas compraram ideias, se alinharam a este propósito e a esta estratégia a executaram bem, e algumas vezes teve uma resistência, uma dificuldade, a pessoa não se adaptou, né? Como isso acontece e como é que você trata isso? Bom, o Bernardo fala muito disso, né, o Bernardinho? Ele fala que os maiores vilões do êxito, né, do sucesso, do êxito, são egos e vaidades. Isso é uma coisa que é inerente, né? É uma coisa que tá no caráter, está na pessoa, que isso aí você tem que eu acredito muito, que quando você trabalha com esses princípios e valores desde a formação, eu nem gosto de falar muito de base, né? Porque eu acho que é formação mesmo. Desde a formação, você tem uma possibilidade de minimizar esses egos e vaidades futuramente, né? Porque vai entender muito e vai estar consciente, já criou um hábito de valorizar realmente o propósito geral, né? Aquilo que beneficia para todo mundo. E todo mundo eles vão entender de que você trabalha em equipe, quando a gente trabalha em equipe, você valoriza que o sucesso do grupo é o sucesso de todo mundo, né? O êxito do grupo é o êxito de todo mundo. Então, quando isso está muito bem enraizado, você não tem problema. Mas a gente vai ter sim isso. Como lidar? Simples, sendo justo. Sendo justo. Uma vez que você colocou todas as normas, todas as regras, todos os princípios, valores, se alguma atitude saiu fora disso, tá simples. Você não precisa brigar, não precisa fazer nada, né? Vou dar uma situação bem prática, né? Por exemplo, até o inverso, mais é uma questão de respeito a regras, né? A gente colocou uma regra na seleção brasileira feminina de que a gente ia fazer alguns movimentos, né, táticos, e que algumas jogadoras teriam ali uma função de quando ela recebesse essa bola depois dessa movimentação, que ela tivesse a condição de arremesso, ela tem que arremessar. Se ela vai acertar ou se ela vai errar, é outro problema. Porque nós estamos treinando, estamos preparando a equipe estrategicamente para que ela possa receber a bola e ela arremessar. Então ela sabe que aquelas jogadoras, quando elas receberem a bola naquela condição, elas vão arremessar. A equipe toda já está consciente de que vai ter um arremesso. Então quem tem que ir para o rebote vai para o rebote, quem tem que ir para o equilíbrio defensivo vai fazer equilíbrio defensivo, mas aquela jogadora vai arremessar. E ela já sabe, ela nem pergunta, que se ela não arremessar, ela vai para o banco. Assim, pô, é simples. Criamos uma condição, uma estratégia. O time executou para que ela arremessasse. Ela recebe a bola e não arremessa, então ela não tem que estar ali, né? Então ela vai para o banco. E muitas vezes aconteceu isso. E quando ela já sai falando, né? Eu não arremessei, né? Ou seja, ela já sabe. Porque você treinou aquilo. Você definiu muito bem. Você ofereceu aquela condição para eles. Então, acho que é muito claro quando você coloca os princípios, valores, regras e condutas. Quando alguma coisa sai fora disso, está muito visível para todo mundo. Não precisa nem brigar.
Neto, não, é fantástico esse exemplo. Você está falando muito de deixar o objetivo claro, de estar alinhado com o seu propósito, né? E de deixar as pessoas trabalharem cada um na sua função. Eu me lembrei, em 2005, eu trabalhava na Coca-Cola e eu era responsável pelo Pão de Açúcar. E a gente tinha colocado água cristal lá no Pão de Açúcar. E até a Maratona de São Paulo. E aí eu vi que era uma grande oportunidade a gente vender a água cristal, porque a água é um produto saudável, né? Então eu combinei com o gerente de compras na época, que era o Carlos, a gente pegou, de bolou uma estratégia, né, para vender água cristal. A gente mapeou o roteiro lá dos 21, 42 quilômetros, as lojas do Pão de Açúcar ao longo do roteiro, porque tem gente que para, tem gente que termina no 21, tem gente que vai até os 42, né? E colocamos pontas de gôndola d'água cristal ali. Então essa foi a nossa ideia. Ele comprou o produto e aí ele colocou no tabloide também, colocava no anúncio, na água cristal. Só que aí, essa foi a primeira parte. Eu fui lá negociar lá na Brigadeiro Luiz Antônio, na sede do Pão de Açúcar, essa parte bonita, né? Então foi a minha função. Mas depois eu chamei os vendedores, os promotores de venda e falei, pessoal, aqui ó, são 250 lojas em São Paulo. Cada um de vocês, com a sua função, com a sua atribuição, tem um propósito comum, que é vender água cristal que a gente na maratona. Então a gente montou uma ponta de gôndola em cada uma das lojas ao longo do percurso e foi um tremendo de um sucesso de vendas. Depois a água cristal ficou e o Pão de Açúcar foi o maior cliente de água cristal do Brasil, ainda é até hoje, né? Então acho que é um pouco isso que você falou, né? Seja o gerente do Pão de Açúcar, o gerente que atende ele, o vendedor, o promotor de vendas, o propósito tem que estar definido. Para você, assim, todo mundo tem que saber qual que é o seu papel para poder executar bem a estratégia. Isso vale para o basquete, eu estou percebendo pelo exemplo que você está dando, que vale para a gestão também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem vários elementos, né? Eu acho que você foi muito feliz de você colocar do esportismo, né? Que são as competências que são adquiridas aí no esporte, né? Que eles podem ser úteis em diversas áreas. Acho que você foi muito feliz, né? Porque tem vários elementos do esporte que a gente leva para a nossa vida, mais do que uma área, seja ela mundo corporativo, mas eu acho que são a própria área, a nossa vida pessoal. Você pode levar isso, né? Concentração, foco, resiliência, regras, né? Você cumprir regras, respeitar a hierarquia, né? Porque você vê, o jogador, por melhor que ele seja, ele só vai para a quadra se o técnico colocar ele na quadra, né? Então, ele precisa respeitar essa hierarquia. Não, eu sou o melhor, eu vou aqui e vou começar. Não, só vai começar se o técnico falar. Então, tem que ter um respeito à hierarquia, né? Eu acho que isso são coisas importantes que a gente leva hoje para que a gente possa ter uma cultura melhor, uma cultura, né? Não só uma cultura esportiva, mas uma cultura realmente, né? Por exemplo, a gente vê no momento que a gente está, eu acho que muitas coisas dos elementos do esporte, eles estão sendo úteis agora, né? Cumprir regras, né? Você ser resiliente, você saber que vai ter dificuldade, mas você encarar a dificuldade para que você possa respeitar o adversário, né? Nesse caso, por exemplo, nosso adversário em comum hoje, acho que de todos nós é o vírus, todo mundo tentando superar isso, né? Que eu acho que está conseguindo já, uma coisa muito bacana mesmo da gente ver o esforço, né? Para que todo mundo possa conseguir passar por esse momento. Mas, assim, entender que a estratégia é essa, a gente tem que respeitar hierarquias, respeitar regras, condutas, saber que é o bom para mim vai ser bom para o outro, o que é bom para o outro pode ser bom para mim, um trabalho em equipe. Acho que tem muitas coisas que o esporte coloca como elementos aí, que a gente leva não só para o mundo corporativo, mas também para a vida pessoal. Para o mundo corporativo não se fala, né? A gente está vendo aí no mundo corporativo como o próprio, a nomenclatura mesmo, como eu já falei anteriormente, do time, né? Esse aqui é meu time faz isso, eu vou passar essa função para o meu time vai resolver essa demanda. Acho que tudo isso é muito importante, porque você saber lidar com essa situação, né? Sem dúvida nenhuma, a cultura, né, esportiva, você dar esse valor para essa cultura esportiva e para a cultura realmente da atividade, de você respeitar um trabalho em equipe, eu acho que facilita demais. Se você não for um bom atleta, com certeza, como você até que você foi um excelente atleta, mas também você na sua área, você sabe lidar com os elementos
que o esporte te ensinou para que você pudesse ter êxito na sua área? Então, Neto, esse ponto que você falou eu acho fundamental. Assim, a pesquisa que eu e o Dr. Castropio fizemos, ela assim propõe estas 5 competências que podem ser úteis para a vida profissional e também para a pessoal, que é atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Só que assim, o nosso grande sonho, e acredito que com você não é diferente, é ampliar esse debate, essa cultura que a gente pode aprender no esporte para a nossa vida. E não só para a nossa vida, para o Brasil. Pô, isso que você está falando, Neto, assim, meu, a gente sabe por literatura, por viagem, né? Você morou fora, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos também. Lá é absurdo, né? O cara, ele coordena a vida dele, né? Ele é um bom esportista e ele é um bom executivo, ele é um bom médico, ele é um bom o que quer que seja, né? No Brasil, pelo nosso gigantesco déficit educacional, para começar, já tem pouca gente bem formada. E a gente tem um déficit esportivo também, que a gente tem melhorado, mas você pega 40 anos atrás, o Brasil tinha uma medalha olímpica, tinha 2 medalhas olímpicas no máximo, né? Então a gente não tinha esporte também, né? O que eu acho que a gente tem um desafio é de formar líderes, né? Que, assim, pratiquem este exemplo e inspirem a sociedade. Quando você conquista o resultado que conquistou com o Joinville, com o Flamengo, com a seleção, em Angola, com certeza, e vem aqui e conversa, você está ampliando esse debate, está ampliando essa sua experiência. E acho que a gente pode agregar essas características do esportista para muito mais gente, que não só pratica, como também ouve, sabe, precisa melhorar. Neto, esse negócio da pandemia que você falou, esse nosso inimigo comum a gente está vencendo, mas o fato é que o Brasil está com 13 milhões de desempregados, cara. A gente, tem que te ouvir, cara. Tem que ver seu exemplo aí para o cara estar empregado, para dar alimento para a família, para dar estudo para a família e para a gente sair dessa melhor, né? Agora que a gente vai ter que usar as estratégias, né? Porque a situação ela já está. É aquele negócio, cara, o problema ele não é o problema. O problema é você não saber lidar com o problema. Né? Porque o problema já está ali. É a mesma coisa do medo. Né? Quando você tem ali, o medo ele está presente. No vencedor e no perdedor. Ele está presente. O que diferencia é como você lida com o medo. Né? O perdedor, o medo paralisa. Ele deixa de fazer tudo porque ele tem medo. O vencedor é que instiga ele. Fala assim, cara, eu vou ganhar mesmo você aqui. Ele sabe, ele olha cara a cara ali pro medo, convida ele para tomar um chá. Senta aqui, que você vai ver o que eu vou fazer. Fica aqui. Entendeu? Aquele negócio, não vou, não quero nem ver isso. Não, você tem que ver. Muita gente me falou, pô, cara, como é que foi? Perdeu de 2 pontos a classificação olímpica na prorrogação. Pô, você nunca mais quer ver o jogo? Eu falei, o quê? Eu já assisti esse jogo 5 vezes, cara. Eu já assisti para eu saber exatamente o que eu errei para não errar mais. Porque se eu virar para falar, não quero nem ver mais isso, eu vou errar de novo. Entendeu? Então, o negócio não é você não olhar para a situação, né? Esperar as coisas acontecerem. Não, eu vou olhar, vamos ver como é que tá. Beleza. Agora, tranquilo, vamos agir. Qual estratégia nós vamos usar? O que nós precisamos fazer? Porque está aqui uma coisa real. Hoje nós temos esses milhões de desempregados. Nós precisamos arrumar uma estratégia para minimizar isso. Vamos solucionar? Não sei, é o desejo. Mas nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Como é que está a situação? Vamos fazer um diagnóstico, saber como está a situação e vamos lá. É o que eu falo. É aquele negócio, é você saber administrar no caos também. Porque quando você só administra e você dirige equipes que são penta, mega, sei lá quantas vezes campeã, você vai lá, você tem um super time, já está todo mundo, tá indo meio que, o trem já está no trilho, bora, não precisa nem... Eu estava vendo lá no Japão, eu morei no Japão, né? E eu estava vendo no Japão, já tem umas linhas que não precisa nem quem maneja o trem, né? Porque ali já está no trilho, eles sabem, já tem um sensor que para, se aparece alguma coisa automaticamente. Nem precisa da pessoa ali para mandar parar, para parar na estação. Já tem tudo um negócio já estabelecido. Né? Agora, tira aquele trem que tem todo esse negócio, tira ele do trilho. Não vai funcionar. Entendeu? Então, é você saber exatamente a situação, como está, e saber lidar com isso. Eu acho que essas são as estratégias, isso é a competência, né? Para que você possa fazer isso. E eu falo muito assim, a situação, nós temos que olhar frente a frente para saber o que vai acontecer, né? Para que a gente possa saber lidar com essa situação. O treinador é exatamente isso, né? O treinador, ele saber a situação que está,
o desafio que ele vai ter e conduzir a equipe a ter o êxito, né? Qual que é o êxito? É ganhar? É perder? Não, é fazer o melhor que ela pode. Por exemplo, êxito. Para mim, êxito não é só você ter uma medalha de ouro, como a gente conseguiu recentemente. Êxito, para mim, é, por exemplo, eu ver lá o Paulistano, que há muitos anos era um time participativo, hoje vê um time super competitivo. Estava vendo o Guto aí, que é foi fisioterapeuta lá no Paulistano, dizendo que deixou legado. É isso, né? Você vê, por exemplo, lá no Joinville, que ninguém tinha uma expectativa, daqui a pouco, pum, estamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem, o ginásio lotado, você dar oportunidade de entretenimento para uma população, né? No Flamengo, a mesma coisa. Hoje o Flamengo tem a possibilidade de ser muito melhor do que quando eu estava, né? Mas o feminino, quando a gente começou, cara, é a capacidade que você tem de transformar o lugar onde você está um pouco melhor, né? E as pessoas que estão ali, acho que são as estratégias que estão envolvidas nisso. A parte esta pandemia ser uma tragédia pelas mortes, pelos doentes, mas um negócio legal é que o processo para conceber essa estratégia e executar ela bem tem que ser muito mais curto, a gente tem que ser muito mais rápido para fazer isso acontecer, né? Eu mesmo, hoje eu faço parte do conselho de administração da empresa que o Dr. Wagner Castropio é o presidente, lá o Vitor Ortopedia e Fisioterapia. Pô, quando começou a pandemia, foi uma loucura, né? O paciente não sabia como que ia ser atendido, não sabia como que ia ser operado, não sabia como ia ser reabilitado depois, né? Porque estava tudo tão incerto. Muito rapidamente, a gente assim revisitou os protocolos médicos, os protocolos do fisioterapeuta, abrimos uma plataforma digital para poder atendê-los de uma maneira mais segura, e a empresa não só prosperou na dificuldade, como prestou uma contribuição para a saúde do brasileiro. Só que, de repente, a gente fez isso em 3 meses, e talvez, se não tivesse tido uma situação tão difícil, tivesse demorado 3 anos. Então, a pandemia tem esse lado da gente ser mais rápido, né? A estratégia a gente tem que tirar ela do chão muito velozmente, né? Como é que isso acontece se está vendo basquete, com os times que você lidera aí? Então, vou dar um exemplo mais prático agora do que aconteceu no feminino, né? O feminino vinha de resultados muito negativos, né? Pela cultura que tem do basquete feminino. Quando a gente fala de basquete feminino, a gente lembra de medalha de ouro. Estou vendo, por exemplo, a Adriana, que está aí. A Adriana Santos, ela é medalhista de ouro, né, do mundial, campeã mundial, medalhista de prata e bronze em Jogos Olímpicos, e hoje ela é a gestora do basquete feminino. Então, quando a gente fala de basquete feminino no Brasil, pô, tem 4 países do mundo que são campeões mundiais, 4, e o Brasil é um deles. Um já também não existe mais, porque era a antiga União Soviética, né, que se dividiu. Então, são 3 que hoje existem e o Brasil é um deles. Ou seja, você tem uma cultura do basquete feminino meio que puxando a ideia de que é uma modalidade vencedora, né? E não vinha de bons resultados, né? Jogou 3 últimas Olimpíadas, teve 2 vitórias de 15 jogos, né? Sendo que na última participou como sede e não ganhou de ninguém. Então, alguma coisa precisava mudar. E a gente fez uma análise, um diagnóstico do que precisava mudar. Precisava mudar exatamente a cultura das jogadoras, a princípio, né, que estavam ali. A gente precisava transformar elas em atletas, né, ter cultura de atleta, mentalidade de atleta, treinarem como atleta. Não é só entrar e jogar. Porque se elas entrarem e jogarem, elas não vão conseguir jogar num nível top, como é o que a gente quer jogar, de estar brigando pelas primeiras posições do mundo, né? Então é muito aquém. Então precisava mudar essa cultura primeiro internamente, né? Como Otto Scharmer, que é um cara que é especialista em liderança, é um estudioso, muito bacana ouvir ele falar e ver os artigos dele, que ele fala, primeiro você muda internamente e depois você muda instituições maiores. Ou seja, primeiro vamos cuidar do nosso mundo aqui, vamos melhorar entre nós e depois a gente muda o Brasil todo. Primeiro vamos agir onde a gente pode, que é uma estratégia. Então a gente usou essa estratégia. Vamos partir de a seleção começar a ser uma referência de mudança e despertar, talvez, nas outras equipes. Pô, como conseguiu isso? Como é que saiu assim, da onde estava, de não participar para ganhar uma medalha de ouro do Pan-Americano? Como foi isso? Né? Que mudança é essa que aconteceu? Então, foi uma estratégia que a gente usou também para poder levar despertar um pouco dos outros, do resto do país,
e aí facilitar um pouco, abrir um pouco as portas para a gente poder entrar com uma metodologia, para dizer como a gente faz. A gente abriu as portas, né, dos treinamentos, convidando os treinadores do Brasil todo a vivenciar o dia a dia da seleção, para ver como a gente trabalha, como a gente lida no dia a dia, né, para que eles possam levar depois para os clubes deles. Então, são estratégias que a gente usa para poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Muito legal isso, né, que você está falando, porque um ponto da estratégia é que ela é um tema muito amplo. Então, você vê, você podia dar um exemplo da quadra, né? Onde você põe uma peça aqui, a outra ali. Você está dando um exemplo assim, de uma mudança de cultura do país, mas que precisa de uma estratégia também, né? Quando você tem um objetivo, os objetivos são distintos, né? As estratégias têm que ser distintas também. Neste caso, você está promovendo aí uma retomada do esporte no Brasil. De certa forma, o Neto, não vou fazer apologia ao regime militar, não é isso? Mas o meu primeiro professor de judô foi o professor Chiaki Ishii, que foi o primeiro medalhista olímpico do judô em Munique 72. Ele é japonês. Ele tinha vindo para o Brasil depois de perder a seletiva de 64 e trabalhava na lavoura. Foi uma estratégia do presidente Emílio Garrastazu Médici, à época, de promover o esporte no Brasil como um símbolo de identidade nacional, que na época ele achava importante. Tanto que você pode ver, novamente, eu não estou entrando no mérito nenhum da política, mas o Brasil foi campeão mundial de futebol em 1970, ele naturalizou o professor Ishii em 71, que estava no Brasil, ele já estava até passado do ponto, tinha mais de 30 anos de idade, né, e sem treinar no alto nível há algum tempo, mas ele se naturalizou, participou da Olimpíada em 72, conquistou a primeira medalha, e aí o que aconteceu depois disso? O judô do Brasil, inspirado pelo ídolo, hoje tem entre o judô no clube e na escola 2 milhões de praticantes e é o esporte que maior número de medalhas olímpicas trouxe para o Brasil. Então você vê a estratégia, como é que é, né? do cara lá, né? A gente vê muito a medalha do Ishii, que é fantástica, né? Mas o que teve por trás para chegar nessa medalha, né? É o exemplo que eu estou vendo que, tem muita coisa para acontecer aí, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Mandar um abraço para um grande amigo nosso, você deve conhecer também, o Daniel Kahn. Nossa, além do grande profissional que é da fisioterapia, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, uma grande pessoa e um grande judoca. Literalmente, né? Grande mesmo. Kahn, um grande abraço para você, é um prazer aí tá vendo você. E você sabe que na faculdade, o meu professor de judô me ensinou muito. E até brinco com ele até hoje. O meu professor de judô foi o Douglas Vieira. E ele tinha faz pouco tempo, ele tinha ganhado a medalha na Olimpíada. E como eu estava já começando a trabalhar no Paulistano, às vezes eu chegava um pouco atrasado na aula, colocava o kimono, tudo lá para poder entrar, e é lógico, ele não perdoava, né? Todos os golpes, quem que ia demonstrar? Neto, vem. Eu falo para ele até hoje, falei, Douglas, acho que a coisa que eu mais aprendi no judô foi cair, cara, porque você me pegava para ensinar todos os golpes. Ele falou assim, tá vendo? Eu te ensinei uma coisa importante, agora você já sabe cair, você não vai se machucar se você cair. Ou seja, foi muito assim, esse mundo é uma coisa que a gente consegue aprender em todas as situações, né? Bem interessante mesmo. Muito legal, Neto. Assim, a ideia agora é pegar esta conversa, nós vamos subir no Instagram, vamos subir no canal do YouTube e fica à disposição para quem quiser ter ouvir um pouco um ícone do esporte, como você, técnico da seleção, técnico de tantas equipes, tem esta oportunidade e vai ter uma aula de estratégia. E depois, quem quiser ouvir um ícone da gestão, vai ter outros, né? CEOs, diretores de empresas que a gente vai fazer. Até o final do ano, além destas conversas, a ideia é eu, Dr. Castropil, a gente publicar o segundo livro do esportismo, que vai se chamar Jornadas Heróicas.
E aí, assim, a gente fica com essas conversas, fica com o livro, para prestar uma contribuição na educação, né? Você como acadêmico aí, né, como que tem uma ótima formação, como, assim, pessoa que está sempre estudando e buscando se reciclar, sabe da importância disso, né? Não só para o basquete, não só para a gestão, mas de uma forma mais ampla para o Brasil. Então, eu convido a todos que quiserem ter acesso a essa conversa com o Neto, vai ficar gravado aqui no Insta, vai estar no canal do YouTube. E, Neto, para encerrar, peço permissão, encerro um pouco antes, porque tecnologia não é meu forte, né? Deixa os seus dados de contato, se alguém quiser discutir um tema de basquete, ou mesmo uma palestra, eu acho que você tem uma coisa absurda para oferecer para as empresas, para as academias, escolas, né? Deixa os seus dados de contato e a gente encerra. E da minha parte, muito obrigado, Neto, foi uma aula, são exemplos incríveis que você deu, né? E eu desejo muito sucesso nos seus novos desafios que vem pela frente. Obrigado, Rodrigo. Um prazer aí estar falando com você nesse espaço com as pessoas aí que te seguem, que é o seu público. Então, para mim foi um prazer imenso. Agradeço você demais. Todos que participaram aqui. Estou vendo pessoas aqui, cara, que eu não via há anos. Ibsen, que foi o meu veterano lá da USP. Ibsen, bom, um grande abraço aí para você. Estou vendo o Santiago Rimoldi, que é também lá da Argentina, um coach da Argentina, China, Gaspar. Cara, o Gaspar, um grande amigo também, fotógrafo. Então, muita gente que participou aqui, quero deixar um abraço. O meu contato está aí, é @netobasquete, basket, né, em inglês. E estou aí no Instagram. Eu faço um esforço muito grande e eu gosto de responder todas as pessoas que me procuram ali. Eu tenho um cuidado de poder responder a todos. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar através daí. E palestra, eu tenho aí a Patrícia, né? A Patrícia Dalprá também, através da PDI. Ela pode também fazer esse contato, pode ser o contato através dela, que nos colocou em contato. Então, é um grande prazer poder estar aí com vocês, falando sobre isso. Espero que a gente possa falar outras vezes. Parabéns pelo seu trabalho. Eu me identifico muito com isso. Não tenho dúvida nenhuma que o esportismo realmente pode agregar demais para a vida das pessoas, dos empresários, do mundo corporativo. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque tem muitos elementos que são importantes para o êxito. Então, quero deixar aqui um abraço e a te agradecer bastante pela oportunidade. Muito obrigado, Neto. Um grande abraço, viu? Um abraço a todos também que nos assistiram hoje. Um abraço, um abraço.